A paz do Senhor, amados e amados do Senhor Jesus, amém. Eu demorei um pouquinho de gravar mais vídeo, porque o meu celular não está muito bom, amém, amados? Mas tem entrado no meu privado muitas pessoas, muitas irmãs, irmãos, perguntando sobre os cavalos, que fala de Apocalipse. E nesses dias eu tenho orado, tenho clamado, tenho pedido discernimento para o Senhor, para falar sobre os cavalos amarelos. Então vamos lá, falar sobre os cavalos amarelos, cavalo branco, um monte de cavalo que aí tem, tá bom? Essa passagem se encontra em Apocalipse 6. Apocalipse 6. Vamos ler a partir do versículo 1. Amém, amados? Então vamos lá. O Cordeiro abre os selos, e o primeiro selo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 selos viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Amados, eu quero dar uma paradinha aqui. Eu gostaria que, se ninguém ainda ouviu os meus vídeos, veja lá o meu primeiro vídeo que eu postei sobre o meu testemunho que eu tenho, amém? E uma vez foi confirmado, e está na Bíblia, que nós veremos a face de Deus só quando estivermos na Nova Jerusalém. Até lá, Deus não mostrará a face dele para ninguém. Às vezes eu tenho visto aí as pessoas falando que teve visão, que teve isso, que viu Jesus, que Jesus é lindo, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo. Amados, pela visão, por onde eu fui levada na glória, nós não veremos a face de Deus enquanto não estivermos na Nova Jerusalém. Porque nem lá em cima no céu, aqueles que estão lá, adorando, glorificando o nome do Senhor, dizendo hosana das alturas, louvando ao Senhor, eles não veem a face de Deus. É apenas a voz do trovão, como está escrito aqui, ó. Como se fosse voz de trovão, vem. Então a voz de Deus é como se fosse voz de trovão. E nós só ouvimos voz. Amém? Ele não se mostrou. Eu não sei se ele se mostrou para Abraão, mas mesmo assim a Bíblia diz que ele não se mostrou para Abraão, nem para Isaac, nem para Moisés, nenhum viu a face de Deus. A face de Deus sempre foi oculta. Amém? E nós vemos a face, os homens viram a face de Jesus quando ele esteve na terra como homem. Ele estava como homem. Amém? Vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Olha bem, deram-lhe, ele saiu para vencer. O segundo, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Ele também foi dando uma grande espada. Amados e meus amados irmãos, orando ao Senhor, porque quando eu fui levada até a glória, o Senhor me deu um aroma. De todas as vezes que eu sentisse aquele aroma, o Senhor falaria comigo. E assim acontece, amados. E eu pedi ao Senhor, ao Espírito Santo, que me definisse sobre esses cavalos. Amados, e o que foi definido sobre esses cavalos? Esses cavalos, o Senhor já soltou eles aí na terra. Eles estão aí na terra sobre o poder de Deus. Sobre o poder de Deus. Como aqui está escrito, ó, uns matando uns aos outros, sobre o poder desses cavalos.
Porque esses cavalos, eles são demônios. Eles são demônios que Deus soltou. Não é o diabo, não é o chefão grandão que soltou eles, não. Foi a ordem de Deus. A ordem de Deus. E ele está aí, fazendo pequenas coisas, porque ainda não é o momento deles se manifestarem. Ainda não chegou o momento deles se manifestarem. Apenas estamos na pequena tribulação. Na pequena tribulação. Irmã Ana, mas isso já é coisa demais. Não, meu amado, nós ainda não vimos nada. Nós estamos vendo aí os profetas, os falsos profetas se manifestarem em dobro, cada dia mais. Falsos profetas se profetizando. Falsos profetas profetizando, falando, sabe em que, amado? Em nome de Deus. Vamos lá para o terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem novamente. Então vi, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres vivendo dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Amados, sabe o que significa aqui o azeite e o vinho? A ordem de Deus para que esse cavalo, ele pode fazer tudo, mas ele não vai danificar nem o azeite e nem o vinho. Ai, mana, mas o que é o azeite e o vinho? É aquilo, meu querido e minha querida irmã, que os verdadeiros cristãos têm as suas botijas cheias. E esse cavalo, ele não vai tocar. Nesses, amados, ele não vai tocar. Ele não vai ter nenhum, ele não vai receber nenhum denário. Porque os homens que se diz homem de Deus estão aí se vendendo. Uns por 1 denário, outros por 3 medidas de cevada. É isso que está acontecendo. Irmã Ana, mas isso está acontecendo? Está, meu amado. Está acontecendo. Acontecendo. Os homens de Deus se vendendo. E já se venderam. E muitos já se venderam. A partir do momento que as pessoas se venderam para poder pregar a palavra do Senhor e levar a palavra do Senhor para louvar o Senhor, recebendo do homem, para louvar a Deus, recebendo. Então, esse cavalo, o cavalo preto, ele já está agindo, muito tempo. Há muito tempo. Eles têm esse poder sobre a terra, porque Deus o deu. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar, a espada pela fome, com a mortandade e por meio de feira das terras. O que está acontecendo, meu amado e minha amada irmã? Qual o poder desse cavaleiro? Ainda não, eu creio que não chegou a 4ª parte da terra, mas vai chegar. Se as coisas continuar do jeito que está, as pestes, este vírus, homem contra homem, homem se matando, morte de crianças, morte de jovens, morte por guerra. Amados, nós não temos mais o que esperar. Há muito tempo, esses cavalos estão agindo.
Estão agindo. Ah, mas é o diabo que está agindo. Não é o diabo não, amados. É permissão de Deus. Por isso que eu acho linda a história de Jó. Linda a história de Jó. Porque por tudo aquilo que Jó passou, Jó não murmurou. Jó não reclamou com Deus. Jó não se desfez da fé que ele tinha em Deus. Ele perdeu tudo. Saúde, até a saúde, ele perdeu tudo. Mas ele continuou fiel a Deus. Quantos hoje murmurando contra Deus? Murmurando contra Deus. Quantos murmurando contra Deus? Amados, eu sei que é difícil. Não é fácil. Quando nós perdemos um ente querido, eu passei por alguma dessas dores. Perdi um sobrinho com 18 anos, assim, com infarto. Perdi 4 cunhados dentro de um ano, foi a morte de 4 cunhados. Perdi o meu pai há 2 anos. Eu não perdi, foi recolhido. Deus o recolheu. A dor fica, nós temos dor, nós temos sentimento, a dor está aqui, ó. Mas nem por isso eu e você temos que deixar de glorificar a Deus, de nos entregar. Às vezes nós fraquecemos sim, nós somos ser humano, a fraqueza vem. Mas nesta tarde, Deus manda falar para ti, levanta essa tua cabeça, olhe para os altos, que é de onde vem o meu e o seu socorro. Glorifique, exalte o nome santo do Senhor, mesmo em meio a muita dor, mesmo em meio à tribulação, porque nós vamos continuar esses malditos cavalos aqui. Mas sobre o poder de Deus, eles vão continuar agindo. Eles vão continuar agindo. Amém, amados? O 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi do abaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Eita Deus Santo! Eita Deus maravilhoso! Aqui, meu querido, meu querido amado e irmão, é uma passagem, Deus está falando aqui no 5º selo. Foi um momento em que Jesus rasgou seu véu. Rasgou seu véu. E muitos não dão valor quando ele rasgou seu véu. Muitos não dão valor nessa passagem. Mas aqui no 5º selo, aqueles... a missionária Ana, mas como? Amados, hoje, sabe o que as pessoas... Hoje, o que a religião quer que eu e você faça? Que nós nos calemos diante da injustiça, diante da mentira, diante do mau caráter. Amados, quando nós nos calamos, nós estamos renegando a Deus. Não é para deixar a mágoa, vamos não deixar a mágoa, mas isso nos dá o direito de falar, amado. É o que está acontecendo, o povo, os homens escolhidos de Deus estão se calando. Mulheres e homens de Deus se calando. E muitos deles corrompidos, falando em nome de Deus, mas usado por um desses cavalos. Um desses cavalos de Satanás. Vamos continuar. Clamar em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
Quantos morreram ali? Quantos estão ali aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreram por abrirem a boca, por falarem a verdade, por ser testemunho, por se sustentarem a cruz de Cristo. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Quantos então, amados? Muitos escolhidos de Deus irão morrer para completar este povo que Deus está falando aqui. Enquanto esse povo aqui está agindo, estão ali para ser completado, os cavalos estão agindo na terra. Os cavalos estão agindo na terra. Amém? E vi o sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como a crina e toda a lua toda, como sangue. Ainda não veio. O sexto selo, amado, Deus ainda não abriu. Ele ainda não abriu. Ele não abriu. Ele ainda não abriu. Mas até o quinto selo, o Senhor já abriu. O sexto selo está para ser aberto. E quando esse sexto selo for aberto, nós estamos no começo das dores. Aí serão dores mesmo, amados. Serão dores e dores. E eu creio que os filhos de Deus, os escolhidos, serão arrebatados dessa terra. E eu creio que os filhos de Deus serão arrebatados dessa terra. Amém, meu amado? Então, as irmãs e os irmãos que me pediram que eu falasse sobre os cavalos. E aqui está a minha definição sobre os cavalos. E logo antes de eu ler, o Senhor, ouvindo muito bem o Espírito Santo dizendo que vos conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? E eu quero passar algo para os irmãos. Amados e amadas irmãs, em Mateus 24, quando Jesus fala das grandes tribulações, eu vou lá em Mateus 24 para falar com os irmãos. Em Mateus 24, o Senhor diz o princípio das dores. Em Mateus 24, 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Amado, vê que ninguém vos engane, amados. Porque o que tem de profetas aí, enganando o povo de Deus. Peça discernimento para o Espírito Santo. Vigia em quem você tenha crido. Vigia em quem tenha crido. Porque virão muitos, preste bem atenção. Virão muitos em meu nome. Eu sou Cristo. E enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Mas vedes, não os assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Amados, tudo que Jesus falou aqui sobre a grande tribulação vai acontecer. Vai acontecer. Por que esse povo está se levantando e culpando o demônio? Nós vemos tanta oração das pessoas querendo jogar o demônio por terra.
Sendo que o próprio Jesus nos disse aqui. Agora eu gostaria de pedir para algum estudioso, para algum teólogo, alguém que pudesse me mostrar aqui na Bíblia aonde Jesus mandou que eu e você orasse para que as profecias dele não se cumprissem. Amados, não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo isso. Que Jesus mandou que eu e você orasse para que as profecias dele não se cumprissem. Missionária, você está falando que a gente não tem que orar pelas coisas que estão acontecendo? Sim, amados, nós temos que orar, sim, pedir graça, pedir misericórdia para o Senhor, para Ele nos sustentar em meio a tanta tribulação, para Ele ter misericórdia daqueles que sofrem, que Ele pode ter misericórdia daqueles que sofrem. Amém, amados? Mas Ele não manda eu e você orar para que as profecias dele não se cumpram. Todas as profecias que Jesus falou, que Deus falou, vai se cumprir. Elas vão se cumprir. Você pode jejuar, morrer de fazer jejum. Porque se não fosse... Porque o meu Jesus, ele não é mentiroso. Porque se fosse assim... Lá no final, quando ele disse que não era para tirar nenhum tio, nenhuma palavra... É porque tudo vai se cumprir. Tudo vai se cumprir. E por que essa tribulação? A tribulação do diabo. Daqueles cavalos lá que eu falei com vocês. E no meio, sabe da onde, amado? No meio do povo que se diz povo de Deus. Amados, o que eu vou temer? Se Jesus, quando ele falou para Pedro, Pedro, edifica a minha igreja. O inferno não prevalecerá sobre a minha igreja. Por que eu vou temer? Se eu confio no meu Deus, se eu confio naquilo, na promessa, naquilo que ele falou. Se ele falou para Pedro edificar a igreja, que o inferno não ia prevalecer, é porque o inferno não vai prevalecer na igreja dele. O porquê que eu tenho que temer e ficar aí colocando culpa que é no político tal, que é do diabo, que é no político tal, que é do sei de quem, que é o outro que é da Umbanda, é do outro que é do sei da onde. Eu vou temer por quê? Eu tenho que confiar em Deus. Porque se ele mesmo disse que o inferno não prevalecerá sobre a igreja dele, será que Jesus Cristo é mentiroso? É sacana como homem? Eu creio que o meu Jesus não é assim. O meu Jesus, ele é puro, ele é santo, ele é verdadeiro. Eu vou confiar nele. Maldito o homem que confia no homem. Quando ele disse também que no fim dos tempos, sobre os falsos profetas, acho que é lá em Mateus, se eu não me engano, é em Mateus 7. É, em Mateus 7. Em Mateus 7, a partir do versículo 15, acautelai dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. É isso que está acontecendo no nosso meio. Os falsos profetas estão aí e você não pode falar contra eles. Você tem que silenciar, você não pode falar, você tem que se calar. Querem calar a minha e a sua boca. Agora me diz aqui, aonde eu estou mentindo? Aonde eu estou mentindo? Porque se eu estiver mentindo, a palavra de Deus está sendo mentirosa. Porque os falsos profetas estão se multiplicando. E o povo de Deus caindo nas armadilhas deles.
Não caia, meu amado e minha amada irmã. Não caia na armadilha do homem. Porque maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia no homem. Amados e amadas irmãs, vamos para o joelho, orar, pedir discernimento do Espírito Santo de Deus, que Ele dá para mim e para você, Ele dá discernimento do que é certo, do que é errado, do que a palavra dEle quer nos esclarecer. A palavra de Deus, ela quer nos esclarecer. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos buscar a palavra, a verdade, não no profeta, não no profeta, o homem que já está falando. Vá para dentro da Bíblia. Quando você ouvir alguma coisa, alguma profecia, alguma coisa, vá para dentro da Bíblia, aonde você vai encontrar. Eu ouvi essa semana uma pregação de um pastor, e ele dizendo que a ovelha tem que dar ouvido primeiramente à voz do seu pastor. Mentira do diabo! Mentira do diabo! Você tem que ter respeito sim ao seu pastor, mas você tem que ouvir primeiramente a voz de Deus. Quem é esse pastor? Que você primeiramente tem que dar ouvido à voz dele. Deus não fala aqui que Ele só vai usar o seu pastor. Deus usa qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Então, meu amado, preste bem atenção nas palavras que entra pelos nossos ouvidos. Hoje os homens estão com comichões nos ouvidos. Os comichões estão aí nos ouvidos para atrapalhar, para não saber, para não deixar nos discernir o que realmente é de Deus e o que não é de Deus. Amém, meu querido e minha querida irmã? Então eu quero deixar aqui essa palavra para que os irmãos e as irmãs possam refletir e começar, amados. Aqui, ó. Busque aqui dentro. A verdadeira profecia está aqui, ó. Aqui. A verdadeira profecia está aqui. Então, meu amado e minha amada irmã, não se deixe levar por mentiras, por enganação, por falsos profetas. Porque Deus está escolhendo a dedo. Então, não perca a tua salvação por causa do homem. Não perca a sua salvação por causa de covardia. Não perca a sua salvação por heresias, por idolatria ao homem. Não perca. Porque a nossa salvação está na palavra de Deus. Está no ouvir e guardar a palavra do nosso Deus e praticar. Então é isso que eu e você temos que fazer. Amém, meu amado irmão? Amém? Então, meus queridos e minhas queridas irmãs, eu vou deixar aqui para terminar, né? João. Não, hoje eu vou deixar para pôr os irmãos. É 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 17. Vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Prestou atenção, amado e amada irmã? Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos,
não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Seja firmes, meu querido e minha querida irmã. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Que Deus os abençoe.